Nosso assunto é estresse psicossocial. Fabiano, você que é professor da escola pública, formado no Profibio, mestrando, né, mestrado já defendido do Profibio, você vai conversar conosco sobre o estresse psicossocial e eu gostaria que você se apresentasse, se descrevesse antes de começarmos. Obrigado, professora Dora. Bem, eu sou um homem alto, moreno, olhos e cabelos castanhos e uso óculos. É, Bem, professor, é isso. Nós vamos falar um pouquinho de estresse psicossocial e acho que é importante a gente começar com a definição. O que é o estresse psicossocial? Sim. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é o estresse. Uhum. O estresse é um fenômeno, é uma resposta fisiológica do organismo a algo que acontece. E normalmente a gente associa o estresse a algo ruim, mas nem sempre ele é ruim. A gente pode dividir o estresse entre um estresse bom e um estresse ruim. Ah, tá. Então tem definições distintas. Definições Como distintas. seria o estresse bom? Como seria o estresse ruim? Vamos lá. O estresse bom é aquele estresse que a gente espera encontrar num indivíduo que está bem. É o estresse que nos ajuda a acordar de manhã bem, estar disposto para enfrentar o dia. É quando o seu nível de cortisol, de manhãzinha, ele está lá, alto, como deve ser, te prepara para o dia. Então só funciona nas férias e no fim de semana? Não, ele deveria funcionar também durante a semana. Ah, então me explica como funciona isso. E aí entra a ideia do estresse mal, que é o quê? Qualquer situação que você encare como uma ameaça, e isso inclui eh, algo que aconteceu no seu ambiente de trabalho, algo que aconteceu na sua família, no seu dia a dia, no trânsito, qualquer coisa vai desencadear respostas fisiológicas e essas respostas vão te preparar para a situação de luta ou fuga. Hum. E isso é natural, isso é uma resposta que o ser humano tem desde a época das cavernas. Então, separando o estresse bom e o mal. O que que é o estresse bom? É a mesma resposta, é só que ela acontece para te preparar para o seu dia de trabalho, para te preparar para a sua atividade. É aquela coisa que vai te motivar. E o que que é o estresse ruim? É esse estresse que vai te deixando sobrecarregado. Esse estresse que não deixa o seu corpo nem baixar o nível de cortisol de novo, ele já sobe. Então o que acontece? O estresse psicossocial, ele entra onde aí? É esse estresse que vai envolver o que aconteceu no seu trabalho, o que aconteceu na sua casa, o que aconteceu no seu ambiente de lazer. Então, tudo isso vai sobrecarregando. A comparação que eu acho mais legal é de um copo. Hum. Esse copo pode se encher, esse copo pode esvaziar. O estresse psicossocial está ali. Esse copo que vai enchendo com algumas coisas, o tempo passa, ele esvazia. Porém, chega uma hora que, se você não consegue lidar com ele, ele transborda. E a hora que ele transborda é onde você começa a ter alguns problemas de saúde. Tá, então se eu posso fazer uma analogia do estresse psicossocial com a qualidade da minha agenda ou com as coisas que eu ponho na minha agenda todo dia, com a minha rotina? Se eu começo a ter muita coisa para fazer e não dou conta daquilo tudo que eu tenho que fazer, isso vai me irritando, é isso? Esse é um fator de estresse. Você Uhum. não conseguir manipular a sua agenda e sua rotina é um fator de estresse. Mas muitas vezes seu fator de estresse pode ser o quê? O trânsito que você pegou até chegar ao seu local de trabalho, pode ser algumas interações que acontecem no seu ambiente de trabalho, pode ser até o que você encontrou na hora do almoço, como Hum. refeição. Então, óbvio que, se você consegue manipular sua rotina, você consegue fazer algumas outras coisas que vão diminuir esse estresse, vão tirar essa sensação de, entre aspas, ameaça, você tende a não sofrer tanto com o estresse psicossocial. Mas ele é algo que vai estar presente na sua vida. Você vai passar por situações de estresse durante o dia e, ok, é natural. A diferença é o que? É como você lida com essas situações. Então, de alguma forma, eu tenho que reagir sempre às adversidades que acontecem na minha rotina. E, Uhum, por vezes, eu posso considerar essa adversidade como algo positivo, que eu vou vencer e vou fazer, e, uhum. por vezes, eu posso identificar como uma ameaça. Sim. Aí eu me sinto em julgamento, eu me sinto mal, isso me deixa estressado. E se eu não tenho uma resposta positiva para essa Uhum. adversidade, eu vou me sentir deprimido, vou me sentir pouco valorizado, eu mesmo estarei me julgando e isso vai me fazer mal. Sim, exato. Um exemplo, você
acabou recebendo uma promoção no seu trabalho que te coloca numa posição de liderar uma equipe. Hum, Talvez para você isso seja maravilhoso, vai te motivar a fazer um trabalho maravilhoso. É o que a uhum. gente vai chamar de estresse bom. Mas às vezes você não está num bom momento e você vai ter que fazer isso mesmo assim. E essa pressão acaba sendo negativa. Então, uma mesma situação, ela pode ser negativa ou positiva, dependendo de como você está e dependendo de como você vai reagir a ela. Óbvio que quando o copo transborda, que foi o exemplo que eu dei, você começa a ter problemas cardiovasculares, você começa a ter hábitos que não são adequados, e nós temos algumas pesquisas que indicam isso. Por exemplo, o Youssef falou dos riscos cardiovasculares aumentados em quem sofre estresse em ambiente de trabalho. E esse é um estudo recente, de 2021. A gente tem um outro do Miller em 2022 que mostra que quando uma pessoa está muito estressada, ela pode ter um aumento no consumo de álcool a níveis preocupantes e diminuição da atividade física. Uhum. Então, o estresse ele vai impactar diretamente na sua vida e, por incrível que pareça, nas suas escolhas. Às vezes não de maneira consciente, mas você para de fazer algumas coisas ou passa a fazer coisas que não são tão boas para você, de acordo com o seu nível de estresse. Então, eu tenho que ser a protagonista dessa minha, vamos dizer, dessas minhas escolhas, dessa minha aceitação ou não em determinados desafios, para inclusive poupar a equipe que eu trabalho junto. Então, eu mesma que tenho que ver que aquilo não é um bom momento para mim, que aquilo é um bom momento, vai ser um desafio legal ou aquilo não vai Uhum. ser. E essas minhas escolhas vão causar desconforto ou não em mim e no ambiente de trabalho. Exato. Por quê? Porque o impacto é em você. Ninguém sente que não seja você. Então, podemos nós dois sermos apresentados à mesma situação e cada um de nós vai reagir de um jeito. Por quê? Porque cada um de nós carregamos uma história. Às vezes, o que é um gatilho para mim pode não ser para você. Às Uhum. vezes, uma situação que é muito cômoda para mim pode ser incômoda para você. Então, é uma resposta muito pessoal. Mas é interessante isso porque, assim, às vezes a gente vai precisar até de ajuda profissional. Isso que E eu ia perguntar, mas isso como que a gente descobre? Como que o meu gestor vai entender se eu falar não? Como é que funciona isso? é assim, existem alguns sinais clássicos sobre isso, e aí tem um artigo de 2023 agora do Madsen que mostra que o absenteísmo, o número de ausências no trabalho por estresse e com isso acarretando problemas psicológicos, aumentou muito nos últimos tempos. Então, muitas vezes o seu gestor começa a perceber que há alguma coisa de errado, até pela frequência que ocorrem alguns episódios. Mas é importante que você consiga ver o que está acontecendo com você e que você consiga se expressar. Muitas vezes você não vai conseguir fazer isso de cara, você realmente vai precisar de uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. E muitas pessoas têm preconceito com isso. Acha, estou indo no psicólogo, estou indo no psiquiatra, eu não estou bem, eu sou louco. Não, todo mundo passa por fases na vida que precisa de um suporte. É a coisa mais natural do mundo. E a diferença desses acontecimentos de forma rotineira, ou seja, muito frequente e esporádica, Uhum. essa recorrência de situações que eu me sinto ameaçada, isso pode me adoecer de uma forma mais rápida ou mais forte? Como é Hum, que funciona isso? Tem algum nome isso? Então, vamos lá. Existe uma questão importante, voltando ao copo, para ficar mais fácil o exemplo. Toda situação de estresse, o copo enche. Passou a situação de estresse, o copo desce. Se essas situações de estresse são recorrentes, são o tempo inteiro, por diversos motivos, aí você tem que ver o que está acontecendo. Por exemplo, uma situação de, sei lá, assédio moral no trabalho. Isso vai gerar um nível de estresse altíssimo. Às vezes a pessoa, antes de ir para o trabalho, já pode até ter uma crise de ansiedade por conta disso. Uhum. Agora, o estresse ele se acumula. Então, às vezes, você teve, ou sei lá, uma discussão de manhã em casa com seu filho porque ele não fez a tarefa dele. Aí você pegou um trânsito que acabou te estressando. Às vezes você já chega no seu ambiente de trabalho estressado.
E aí cai aquela gotinha d'água, o copo vai transbordar. Às vezes, você chegou muito bem no seu ambiente de trabalho, muito bem na sua casa, e coisas vão te estressando até que seu copo vai transbordar. Uhum. Então é importante que você consiga identificar o que é um gatilho para você, o que vai te fazer mal, o que te faz bem, para que você realmente possa manipular, ou se você não conseguir manipular, que você possa buscar ajuda. Porque Hum. tem coisas que você realmente não vai conseguir manipular. Por exemplo, você não consegue manipular o trânsito, mas você pode se melhorar, aprender a lidar com aquilo de outra forma. Será que quando eu estou preso no trânsito, eu ligar a minha música favorita ou botar um podcast que eu gosto de escutar, não vai ajudar a aliviar meu estresse? Uhum. Então você consegue Então é manipular um por pouco isso isso. que essas pequenas incômodos, né, ou Uhum. advertências que adversidades que acontecem ao longo do dia, eh, por vezes a gente estoura com coisa tão simples, né, você pede um papel branco, a pessoa traz um papel pardo e você perde a cabeça, Sim, e você grita, e você ri, e aquilo te irrita de tal forma que nem você se reconhece tendo esse episódio sim. de irritação. Então foram vários pequenos, O copo foi enchendo. momentos que eu não me permiti recuperar para enfrentar de novo e ter o autocontrole, porque afinal de contas eu Sim. preciso do emprego, eu preciso do salário, eu tenho conta para pagar, Claro. né. E muitas vezes a pessoa acaba sufocando e não falando isso exatamente por esses motivos. Eu tenho que ter um emprego, tenho meu trabalho, tenho conta para pagar, então eu vou suportar tudo isso, só que vai chegar uma hora que o corpo vai mostrar, ó, tá errado. Você pode ter crises de hipertensão, você pode ter problemas cardíacos. O estresse psicossocial pode ser um fator para desencadear doenças autoimunes. Mas o humor também, a pessoa começa a ficar desagradável, né, ter pessoas assim do seu lado no trabalho, parece que são Sim. meio rabugentas e você tenta ajudar e a pessoa não deixa, É e É porque muitas vezes a pessoa nem percebe que ela tá desse jeito. uhum, E aí o que acontece? É legal que quando você começa a olhar essa questão do estresse psicossocial, porque você começa a entender os seus comportamentos e os comportamentos de quem você convive. Então, uhum, às vezes, você fala, poxa, hoje essa pessoa não tá bem. Hoje ela me respondeu de um jeito que não é o normal dela. uhum, E muitas vezes a gente abre mão de perguntar para ela: você tá bem? Você quer conversar? Você precisa de ajuda? A gente uhum. fala: nossa, que pessoa grossa, deixa eu sair de perto. Intrometida, né. Sim. Mas por vezes você acredita que a gestão pode provocar algum tipo de conversa educada, que possa, humanizar mais o ambiente de trabalho, fazer com que as pessoas se permitam, dizer que ou não estão num bom dia, ou estão passando por alguns problemas e não conseguem deixar aquilo de lado para fazer um bom trabalho. E às vezes acho que talvez tenha que ter um preparo para isso, né, porque por Uhum. vezes as pessoas podem dizer que não estão fazendo bem o trabalho, porque estão com problema em casa, mas continuam não fazendo o trabalho pelo ano todo, né, então, aí fica bem difícil isso também. Sim, o que eu poderia falar em relação a isso é, a gestão se preocupar com a saúde mental dos seus funcionários é muito importante. Uhum, A gestão promover situações onde possa haver essa troca. Então, por exemplo, um café, um bate-papo informal, onde as pessoas possam falar sem aquele peso profissional. Ok, eu estou no meu ambiente de trabalho, mas eu estou num momento eh, um pouco mais relaxado, um momento onde eu posso me abrir de uma maneira mais tranquila. Algumas empresas já têm momentos assim dentro da sua rotina de trabalho, exatamente para identificar os funcionários que estão passando por situações mais delicadas e que possam ser, entre aspas, socorridos pela empresa. e trazer o termo, conversar sobre as diferentes situações de enfrentamento, né, Uhum. enfrentamento do estresse, o enfrentamento Sim, ao se tornar mais resiliente, né, é um tema que se fala tanto hoje em sim. dia, como que eu posso pensar nisso para trazer para o ambiente de trabalho, para evitar o estresse, vamos dizer, crônico, Uhum. e para evitar os picos, né, de transbordamento de água aí, como você está usando o Sim. copo, e mesmo evitar o burnout. Então, para isso, nós temos, acho que Folkman e Lázaro falam muito bem das estratégias de coping.
que Uhum, são o quê? Estratégias focadas ou no problema ou no comportamento que você tem uhum, diante do problema. E são o quê? Estratégias de como lidar com essas situações de estresse. uhum. Eh, Posso citar como exemplo o IB da Unicamp possui um departamento de coping onde o assunto é abordado e os funcionários têm esse espaço. Então isso é legal por quê? Porque as pessoas conseguem aprender sobre isso, conseguem lidar melhor com isso, sabendo que existem e conseguem muitas vezes se identificar dentro de algumas estratégias. Eu posso ser uma pessoa muito focada na resolução de problemas, ou não, eu já passei por tanta coisa ruim que eu prefiro fugir de tudo isso. E fugir também é uma estratégia. Mas E hoje em dia, desculpa te interromper, uhum, mas hoje em dia o mundo mudou tanto, né, vamos dizer assim, e a gente está com a inclusão bastante presente, e isso é muito uhum, saudável para a sim, gente. Nós aprendemos diferentes culturas, aprendemos diferentes formas de ver tudo, e é muito claro que, da forma como você está trazendo, fica muito aberto, o que pode ser um fator estressante naquele uhum, dia para qualquer um das pessoas que estão no meu ambiente, claro. da minha família e tudo mais, chegar em casa chutando balde, batendo na geladeira. E às vezes, nunca se sabe exatamente o que causou, às vezes a pessoa não consegue nem dizer claramente o que causou. Então o gatilho varia muito, mas a Uhum. resposta do corpo é padrão. É uma resposta Então fisiológica. chegou ou atingiu o gatilho, chegou a te tocar, vamos dizer assim, Uhum, positivo ou negativamente, no caso sim. negativamente, isso vai desencadear fatores ruins, vamos dizer assim, que vão fazer com que você, se sinta mal, trate Claro, mal as pessoas e você pode, eh, tentar evitar que esse gatilho seja tão forte assim. Então, sim, são essas as estratégias que aí sim existem diferentes protocolos, vamos dizer sim. assim, que não é receita para todo mundo, Não, porque uma coisa que chama atenção também, que não é igual para todo mundo, não. né? Então, depende muito do autoconhecimento da pessoa para ela conhecer o Uhum, que causa gatilhos nela, ela tentar identificar isso, ela deixar isso claro para ela mesma, para ela conseguir conversar com as pessoas e pedir ajuda, sim. e ela ser protagonista da história dela, indo atrás de se informar de como enfrentar aquilo E melhor, v uma vez entendendo que aquele enfrentamento vai ser bom para ela. sim, Mas se o chefe ou se alguma pessoa naquele ambiente está sendo assediador e tudo mais, hum, ela não precisa aprender a conviver com isso, pelo exato. contrário. Ela tem Né, que então botar eu os acho que é limites. importante a gente deixar isso bastante tranquilo, É, claro. é o ponto que eu ia abordar, que é o seguinte: quando você identifica seus gatilhos, você pode deixar claro para o outro qual é o limite. Ó, Uhum, até aqui eu estou confortável, passou daqui eu não estou. uhum, E isso é importante. Só que muitas vezes, como você disse, professor, as pessoas não sabem quais são os limites dela. uhum. Então, se você não conhece seu limite, como você vai apresentá-lo para o outro? Como você vai falar para o outro, ó, você pode vir até aqui, mas se passar daqui, você está me incomodando, isso está me fazendo mal, isso não é saudável. Então isso nas relações interpessoais é muito claro, agora na relação de trabalho, eu fui contratada para determinada Uhum, coisa, e um dos itens dessa determinada coisa eu de fato não consigo fazer, né. uhum, Então eu posso chegar para minha chefia, minha superior e minha equipe e falar: "Gente, essa parte eu não consigo, mas eu posso fazer o dobro de outras coisas. Isso pode ser algo que faz sentido para minha saúde mental, para minha saúde do meu corpo mesmo uhum. e saúde de relações interpessoais ali?" Isso faz sentido, sim. Uhum. Só que isso é uma conversa que tem que ser muito bem clara e estabelecida com A todos, equipe. com a equipe toda. Por Uhum, quê? Porque todo ponto que não for feito de um lado, alguém vai ter que fazer do outro. uhum. Então, as coisas têm que se equilibrar. E aí que entra a questão da conversa, a questão dos limites. Óbvio que você não pode falar assim, ó, vou ser contratado para, sei lá, para dar aula e falar, gente, eu não consigo falar em público. Não faz o menor sentido. Uhum. Então,
dentro dos limites aceitáveis, sim, você pode conversar para que isso seja arranjado da melhor maneira possível. Por Uhum. quê? Porque uma boa conversa é capaz de resolver a maior parte dos problemas. Então, provocar, vamos dizer, não só aqueles processos avaliatórios que são Uhum. protocolos dos diferentes ambientes de trabalho, mas provocar conversas mais organizadas, mais pautadas, de uma forma mais pessoal, pensando ou focando no bom, na qualidade do ambiente de trabalho. Isso É você perfeito. acha que nós podemos, de alguma forma, treinar os gestores para isso, treinar as equipes para isso, pensar em falar sobre o assunto sempre, para que o ambiente de trabalho torne-se um ambiente mais humano? Não só mais humano, até como as equipes de RH já pensam nisso, até em questão de produtividade. Um funcionário que está bem, não está estressado, ele tende a ficar menos doente, ele tende a ter maior presença no trabalho, Menos tende absenteísmo, né? e ter um rendimento melhor. Uhum, Então, isso tem tudo a ver com o que a empresa quer. As uhum, grandes empresas hoje em dia já se preocupam com isso e já têm programas para promover a saúde mental de seus funcionários, pensando muito no funcionário, mas também pensando no lado dela. Se eu tenho um funcionário bem, satisfeito, feliz, que não está estressado no seu ambiente de trabalho, onde as coisas estão fluindo relativamente bem, óbvio que ele vai ter uma produção melhor. uhum. E muitas vezes essa relação produção e estresse, elas vão se confrontar, porque às vezes é cobrado um É onde você vai excesso de puxando, né? produção, exato, e você não vê o outro lado do funcionário. Você puxa tanto, assim, você aperta tanto o parafuso que ele espana. Uhum. Então é importante que essa relação fique clara e que ela seja muito bem estabelecida, porque é vantagem para todos os lados. Sim. E ficou claro para mim essa situação. E o que difere esse estresse psicossocial dos outros estresses? O estresse psicossocial, ele está voltado às relações sociais, por isso que é o Uhum, estresse psicossocial. Então, é diferente do estresse que você vai passar por um momento sozinho, por um susto. É um estresse que vai envolver outras pessoas, a sua relação com as outras pessoas. uhum, Então, como você se relaciona com as outras pessoas e como as outras pessoas se relacionam com você. Porque uhum. muitas vezes no ambiente de trabalho, ou mesmo na família, ou mesmo entre amigos, eu posso gostar mais do A do que do B. Mas talvez o A que eu goste tanto goste menos de mim e o B que eu gosto menos goste mais de mim. Então, às vezes, essa relação não é mútua, É, e tem toda a aceitação, se sentir pertencente a um ao grupo. time, Claro. se sentir pertencente a um trabalho, Uhum. uma agência, uma universidade, no caso, né? Sim, E quando a gente pensa também, então, em estresse psicossocial, eu não consigo principalmente, nem sempre, trabalhar a fonte do estresse, porque isso é sim, muito particular. Por vezes a gente não tem noção quanto que a gente traz de casa e uhum, interfere na nossa rotina, sim, e isso não é desculpa para ter uma baixa produtividade. Se sim, você está com isso, você tem que, não é analisar friamente, mas é bom você ir tratar, você ir atrás, você pedir ajuda, sim, para que o seu desempenho melhore, porque da mesma forma que você quer um colega que tenha um bom desempenho, que tenha uma boa produtividade, isso estimula você também a não faltar. sim. Então, se a pessoa chega atrasada todo dia ou chega às 11 horas da manhã e você está ali às 7h30, é meio constrangedor Complicado. você ficar pensando só em você melhorar, né? Então, professora, eu vou pegar esse gancho que eu acho muito interessante para abordar a seguinte questão. A nossa vida está toda interligada. Uhum, Família, trabalho, lazer, está tudo interligado. Porém, você precisa aprender a separar as coisas. uhum, Cada coisa na sua caixa. Por quê? Se você tem muito estresse no trabalho, você chega descontando isso na sua casa, o que vai acontecer no seu ambiente familiar? Ele pode vai se adoecer. desestruturar, vai adoecer, vai ter sérios problemas. Do mesmo jeito que se você tem problemas em casa e você traz para o ambiente de trabalho, essa estrutura de trabalho também vai começar a esmorecer. Uhum. Então é importante que a gente consiga, somos um indivíduo só, mas que a gente consiga separar o que é de casa, o que é do trabalho, o que é do meu lazer, o que é de cada coisa. E
procurar ajuda quando necessário, porque isso não é uma vergonha, isso não é algo ruim. Isso é saudável, é você falar assim: "Olha, eu preciso aprender a lidar com essa situação". E muitas vezes alguém pode falar: "Nossa, mas você não consegue lidar com isso?". Não, porque eu sou eu, a minha história de vida não me preparou para lidar com isso. Se Uhum, a sua história de vida te preparou para lidar com isso, sorte a sua. uhum, Até porque tem situações que você não vai estar preparado e eu vou. É muito individual. Como eu disse, a mesma coisa pode ser gatilho para uma pessoa e para outra não quer dizer nada. Agora, é importante que a pessoa consiga separar cada coisa e, óbvio, que os gestores consigam identificar dentro do ambiente de trabalho, onde estão os funcionários, como tudo está acontecendo. É um ambiente saudável? Tem algum problema? Tem algo que possa melhorar? E muitas vezes, quem está ali embaixo pode ter sugestões simples. Olha, se a gente modificar isso, se a gente fizer daquele jeito, mudanças simples que vão causar um bem-estar geral e uhum. melhorar muito esse ambiente em relação ao estresse psicossocial. É, porque a injustiça no trabalho é muito grande e as pessoas têm muita mágoa, né, de se sentirem desqualificadas comparadas com as outras. Sim, e isso é algo que pode ocorrer no sentido do que eu não me sinto valorizado, Uhum, eu vejo que pessoas, entre aspas, que fizeram menos têm mais reconhecimento. uhum, Por quê? Porque o trabalho precisa ser feito. Vou pegar o seu exemplo. De repente eu chego no horário, todo dia eu faço tudo o que tem que ser feito. Tem aquela pessoa que sempre chega mais tarde, que tem uma série de situações. Eu produzo mais, mas na hora do reconhecimento da valorização, ela é. Você fala assim: o que que eu estou fazendo de errado? uhum. Mas O espera que que eu aí, estou fazendo aqui, né? o que Uhum, está acontecendo? Por que que isso está acontecendo? Então, esse é um dos fatores primordiais do estresse psicossocial no trabalho. A falta de reconhecimento, a falta do pertencimento mesmo, do estar no grupo, do saber que eu posso contar com quem está do meu lado e uhum. saber que eu também estou disponível para ajudar quem precisar. Tá, então nós conversamos sobre o estresse agudo e o crônico, Sim. e dentro do termo estresse psicossocial Uhum. e do estresse como um todo, falar do estresse bom, que é o estresse, o eu estresse, Estresse. que nos estimula, e o estresse O ruim, que é o de desestresse. estresse, que leva ao burnout, que Sim. é o estresse crônico dentro do ambiente de trabalho. Uhum. E que eu posso ter uma vida saudável, com bem-estar, mesmo estando trabalhando, que eu não preciso só viver no fim de semana ou nos momentos de férias. Pelo contrário, se você só está vivendo em fim de semana e momentos de férias, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Então, como que eu posso identificar, como que eu posso avaliar o meu estresse psicossocial e Uhum. quem que eu posso pedir ajuda para que eu possa identificar e eu mesmo ser protagonista da minha história, da minha rotina, eu ir atrás de tentar resolver o que me incomoda e de tentar transformar a minha rotina numa rotina gostosa de viver. Bem, eu acho que o primeiro profissional que você poderia ir atrás é um psicólogo. Uhum, Por quê? Para você até poder entender as situações, para uhum, você poder descobrir os seus gatilhos, para você poder pontuar exatamente o que está acontecendo. uhum, Segundo ponto importante, dependendo do nível de estresse que você já se encontra, você vai precisar de suporte medicamentoso. E aí é um psiquiatra que vai te ajudar e você vai fazer esse acompanhamento com os dois. Você vai perceber que você está numa situação de estresse crônico porque seu corpo vai te dar sinais disso. Às vezes você pode não dormir, às vezes você pode não comer, às vezes você pode ter crises de ansiedade, às vezes você pode ter mudanças de comportamento, às vezes quem está do seu lado fala, mas o que está acontecendo? Você não é assim. uhum. Então esses sinais vão vir. Só que pode ser que você não esteja pronto para vê-los, ou você não nem consiga vê-los. E tem alguma literatura, algum questionário, algum instrumento que eu possa identificar como é que eu tô antes de começar a pedir ajuda? Existem alguns questionários, como o questionário de estresse psicossocial do Sheldon Cohen. Ele vai estar disponível no nosso material complementar. Esse questionário, ele vai te apontar algumas situações que você vai escolher entre as opções. E ele vai te mostrar
qual nível de estresse você estaria. É um questionário validado pela ciência, utilizado em pesquisas no mundo inteiro, inclusive seus resultados permitem comparações entre países, entre regiões, e ele é um bom início, porque às vezes ele pode servir como base para você falar: poxa, acendeu um sinalzinho aqui que eu não tinha percebido. E ele pode servir de caminho para você chegar até o suporte que você precisa, ou mesmo você identificar algumas questões e talvez reajustar sua rota e Uhum. começar a buscar esse caminho melhor, mais saudável. Legal, porque é muito, vamos dizer, foi final do século passado, né, 90, 94, que o termo estresse banalizou demais, né. Uhum, E aí hoje as pessoas ainda usam o termo estresse para identificar aquela pessoa estressada e na verdade ela é mal educada. uhum, Aquela pessoa está estressada, no fim, ela é grosseira. sim, Então, esse termo ficou muito banalizado, mas mesmo assim ele se manteve firme e esses instrumentos são bem usados para as pessoas entenderem o que elas sentem em relação aos diferentes gatilhos. sim, E isso não vai fazer diferença qual é o gatilho, mas o que você está fazendo com você. E exato. isso é muito importante. Outro dia eu vi uma palestra, eu achei muito interessante, que a pessoa estava se sentindo muito cobrada do grupo que ela vivia, porque ela queria ter um bom desempenho no trabalho, ela queria ter uma boa rotina social e, ao mesmo tempo, uma boa rotina de cuidados pessoais, como usar academia, ter qualidade de sono e Uhum, tudo mais. E o pessoal cobrava ela de estar presente em vários agendamentos que eles tinham. Então a pessoa identificou que, na verdade, aquela turma não estava fazendo bem para ela. uhum, Então chega alguns momentos da nossa vida que a gente tem que trocar de turma mesmo. E isso sim. pode ser em qualquer dimensão, né? Sim, Se são amigos, se é o ambiente de trabalho, se você não está aguentando até trabalhar ali, relacionamentos. até relacionamento, pôr um ponto final ali, falou, eu Uhum. não preciso mais disso e vou seguir minha vida de outra forma e vou assumir os como é que eu vou dizer? Eu vou Ônus e assumir bônus. os ônus e bônus de tudo, que são aquelas listinhas, né, que a gente Uhum, tem que pôr no papel o que que vale a pena, o que não vale a pena. exato. Então Eu não é pecado, não é ruim eu procurar estar bem, inclusive na segunda-feira de manhã, no meu ambiente de sim, trabalho. nem um pouco, até porque é você com você. Ninguém Uhum, vai sentir o que você está sentindo. uhum, Eu também gosto de falar isso. Ninguém vai estar 100% bem 100% do tempo. Então, assim, ninguém vai estar produzindo no trabalho 100%, com a vida social 100%, praticando exercício 100%, dormindo 100%. Não, não existe isso. Nós somos seres humanos. Às vezes a gente vai focar mais num aspecto, um pouco menos no outro, às vezes a gente vai dar mais atenção aqui, vai descuidar um pouquinho dali, e isso é natural, uhum, porque a vida é equilíbrio, a uhum, vida é dinâmica, tudo que acontecer vai acontecer e você está lá, entre aspas, girando os pratinhos para manter todos girando. uhum, Às vezes algum vai girar mais rápido, um vai girar mais devagar, esse está girando devagar, você corre lá, ajeita isso, faz aquilo, mas de um jeito que você fique bem, que você fique saudável. Por quê? O excesso do estresse psicossocial, como eu disse, ele pode desencadear doenças. Ele não vai fazer bem para você do ponto de vista emocional. E tudo isso vai afetando o seu comportamento. Seu comportamento vai mudar. E às vezes você vai buscar recompensas e reforços aonde as coisas não te fazem bem. aí às vezes tem que tomar cuidado com um monte de pratinho que a gente põe para rodar e não dá Às conta, vezes a gente né. não dá conta de Tem que fazer recolher todos. alguns, né. Exato. Senão fica muito exagerado. Fica. Bom, Fabiano, gostei muito da nossa conversa, aprendi muito a forma de olhar cada um desses conceitos que nós falamos hoje Uhum. aqui. E, enfim, gostei demais dessa nossa conversa e vou te convidar para vários outros momentos que nós vamos ter Vai ser um e espero prazer. que você esteja sempre presente e venha sempre contribuir conosco. Muito obrigada. Obrigado você, professor. Estou à disposição. É só me chamar que eu terei o maior prazer de estar aqui. Obrigada. Obrigado.